Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o publicitário chileno Aldo Joffre. Ele que vem a Maceió participar do primeiro Fórum Alagoano de Marketing Político, que acontece nesta sexta-feira no Maceió Mar Hotel. Obrigado aqui pela presença, Aldo. Obrigado a você pelo convite. Bom, o tema da sua palestra nesse evento, as 7 chaves de uma campanha digital bem-sucedida. Isso. O que é que você poderia nos dizer em relação a esse tema? O que é que realmente contribui para uma campanha bem-sucedida de marketing? Na verdade, eu gostaria de falar, como o evento como um todo. Se propus para mim participar deste evento, que conta com um advogado, Marcelo Bravo, que vai falar das coisas, mudanças na legislação. Tem um publicitário de São Paulo, Attila Francucci, se não me engano, que ele fez as campanhas de Dória e do Alckmin, Dória para a prefeitura e Alckmin para o governo. E da minha parte eu vou aportar e vamos ter uma conversação em relação à campanha digital. Eu estabeleci que mais ou menos são 7 os pontos que se devem ter em consideração para conseguir o êxito de uma campanha digital. Agora, o que é o êxito? O êxito é aquele conceito de viralização. Eu comecei meu trabalho na parte de marketing político desde a publicidade, um pouco o que o Attila vem fazendo, só que aos poucos fui mudando para a área digital. A última campanha que eu fiz foi no México, onde eles estão muito adiantados nessa lógica. E aí eu trabalhei também anteriormente na campanha do Haddad, que nós aí enfrentamos, me tocou ver do lado perdedor, né? Mas da outra esquina vi quanto ela é efetiva em relação à campanha Bolsonaro. Quando eu fui no México, já com o intuito de entender um pouco como foi, aí eu estabeleci que realmente são 7 passos para conseguir isso, né? Conseguir Quais seriam esses passos? Bom, o primeiro é contar uma história, storytelling, que é um processo narrativo, ele é muito antigo, mas que todos nós, seres humanos, eles estamos preparados para nos colocar nos sapatos do outro. Então, quando nós vemos uma história, aquilo temos maior disposição a entender. Tem uma frase, por exemplo, ninguém lembra de números, mas todos nós lembramos de histórias. Em segundo, são as emoções. Ali você tem emoções positivas e negativas. As emoções positivas, que elas tendem a ser mais viralizáveis, são o entusiasmo e o riso. Então, aí são dicas que eu vou dar para desenvolver essas emoções. Aí você tem as emoções negativas, que elas são burla, quando você sacaneia alguém, tipo um meme, né? E a outra é repulsa. Tem uma terceira também, que se utiliza, mas moralmente eu acho que não está certo, que é o ódio. Mas essa aí eu prefiro não trabalhar. E depois você tem a criatividade como um todo. Aí você vê, tem que pensar e entender o cenário que você está vivendo, né? O tempo, o espaço, e aquelas coisas que o pensamento lateral. E depois, eu acho que a parte mais importante, como colocar isso em funcionamento, que eu chamo isso de blitzkrieg, que é como você consegue realmente abarcar os 2 pontos, ou seja, a campanha por um lado positiva, que é o lado que o candidato comunica, como também o outro lado que tem que acompanhar para envolver o eleitor, envolver a atmosfera com a ideia que você quer plantear. O que é que você considera mais importante no marketing digital de uma campanha? Aquilo que eu te falei. Eu acho que a chave principal é você tem que humanizar o seu discurso. Você não adianta falar de dados ou falar de coisas que as pessoas não entendem. Acho que as ferramentas de tecnologia, elas estão para nos relacionar de uma maneira melhor. E eu acho que esse é o grande desafio do marketing político como um todo, seja eleitoral, seja político. E mais no sentido dos candidatos se humanizarem, contar a sua história. Até que ponto um bom candidato é importante para uma campanha de marketing? Ele é clave porque em definitiva é o teu produto. Seja, se você for fazer publicidade tradicional ou qualquer tipo, ou outra como essa aqui, sempre o produto ele é importante, né?
Se você tem um bom produto, claro, você tem mais chances de ganhar. E você já pegou o caso em que o candidato não era bom? Vários. A última campanha, espero que não esteja me ouvindo, mas é no México, longe, tinha um candidato muito briguento. Muito briguento. Chegou um ponto em que nós temos uma campanha que tem uma vantagem grande em relação ao segundo colocado. Mas ele queria brigar mesmo assim. Eu falei, cara, você não precisa brigar com ele. Aliás, se você brigar com ele, você vai levar ele para o mesmo patamar, ele não fica quieto. Eu falei, olha, cara, se você não vai fazer o trabalho, eu vou contratar alguém que faça. Então tá bom. Então tá bom. Tá? Mas esse é um exemplo. Teve outros que eles são bons na política, mas não necessariamente são bons na hora de comunicar. Comunicação. E tem muito, eu acho que tem muito a necessidade de se adaptar a cada plataforma, por assim dizer. Tem alguns que são muito bons no palanque, quando você colocar eles em frente de uma câmera, eles falam gritando, então aí fica complicado. Mas tudo bem, para isso estamos nós, né, que estamos do lado dele, para tentar contornar essas dificuldades. Você já encontrou algum candidato nessas suas campanhas que não tem jeito de melhorar como produto? Não. Por mais que você trabalhe, por mais que... É que a gente compensa. Eu acho que isso... essa é a nossa tarefa. Porque, às vezes, tem acontecido comigo que tem candidatos que a figura dele é negativa, mas o projeto dele e o partido acaba sendo positivo. Então, o que a gente faz? Bom, esconde um pouco o candidato e ressalta o movimento. Sempre dá a possibilidade de contornar, na medida da experiência que você tenha, claro, e das ferramentas que você consiga ter à disposição. Você tem trabalhado só em campanhas de candidatos majoritários ou também de candidatos proporcionais? De todas. Eu estou nisso há quase 10 anos, já fiz campanha para Senado como um todo, né? Porque essa aqui acaba sendo mais ideológica. Isso foi na Colômbia. Fiz campanha para prefeitura, governador, presidente. Fiz na Colômbia também, no México para governador, aqui para prefeitura, na Argentina para prefeito. Não tem muita diferença no sentido... Você sabe, claro, evidente, quando é para prefeito, quando são as campanhas que tem mais a ver com aquela coisa que fica perto de você o problema, o buraco na rua, o posto de saúde, claro, um tipo de discurso, né? Já quando tem a ver com um contexto nacional, ou maior, aí você já coloca mais... A ideologia, ela pesa um pouco mais, né? Ou aquele discurso mais envolvente. A campanha do Haddad, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Várias. Mas eu gosto de falar o contrário, o que foi o acerto da campanha de Bolsonaro. Eu acho que tem uma mistificação em relação a isso, que foi as redes sociais. Isso é uma verdade, só que em parte. É evidente que o trabalho nas redes sociais foi muito bom. Mas eu gosto de ser para os meus candidatos com quem eu tenho trabalhado, que realmente o que ganha uma campanha é a política. E nesse sentido, foi a decisão de Bolsonaro de enfrentar o projeto para ser presidente há muito tempo atrás, mesmo antes dele ter uma legenda. E por outro lado, a campanha que teve que trabalhar, que foi a do Haddad, ela se basou em posponer até o máximo possível aquela decisão. Então, é evidente, o problema é muito mais complexo. Né? O problema complexo não pode ter soluções simples. Mas eu acho que a grande diferença foi isso. Um já estava falando de ser presidente há muito tempo atrás e o outro tentou postergar isso o máximo possível. Então, aí ficou muito difícil. Eu cheguei a trabalhar na campanha do Haddad no segundo turno. O primeiro não, o primeiro estava fazendo outra campanha. Aí, para reforçar uma coisa que era impossível. Aí nós planteamos uma tática que foi: é muito difícil reverter a situação, vamos diminuir a diferença. E nós fizemos isso. Porque, na verdade, o Haddad, o PT ficou aguardando a situação legal do Lula, né? Aquela expectativa dele poder ser candidato, não poder, de última hora, praticamente, que veio o Fernando Haddad. Talvez isso tenha prejudicado a campanha do PT. E eu aproveito e lhe pergunto, se o Lula fosse candidato,
seria de melhor resultado do que o Haddad? Teve, sua avaliação? sim, teve a oportunidade de trabalhar uma vez com Lula. Não fazendo a campanha dele, sino que ele participou um pouco numa campanha que eu estava fazendo. Ele é um grande comunicador. Ele é um grande comunicador, sem dúvida. Agora, eu acho que, o mesmo que eu te disse, o que ganha uma eleição, embora as ferramentas de comunicação elas tenham à disposição e elas ajudem, mas o que ganha é a política. Então, nesse sentido, o Lula como uma figura só, que eu pego num potinho e trago aqui para colocar aqui no meio da mesa, é uma realidade. Agora, a gente tem que entender em que contexto nós tiramos o Lula do potinho, em que contexto de cenário nós colocamos ele no cenário político. Então, aí fica difícil de avaliar. Agora, ele é um grande comunicador, sem dúvida. E como foi vocês trabalharem contra um candidato justamente mais pelo carisma do que propriamente por condições materiais? Dinheiro, por exemplo, circulou pouco na campanha do Fernando Haddad, aliás, desculpe, do Bolsonaro, tanto até que sobrou algum dinheiro que ele fez uma doação, aquele pessoal lá do hospital de Juiz de Fora. Como é isso? Você saber que está estruturado, inclusive financeiramente, e do outro lado, alguém que só tem mais o carisma, aquele apelo popular. Eu acho que tem muito mito em relação a isso. Por um lado, eu acho que a declaração de contas do Bolsonaro deu essa realidade. Eu não trabalhei nessa campanha, mas uma coisa que eu posso entender de fora foi isso. Deu essa realidade. Mas eu acho que eles utilizaram muito dinheiro, só que um dinheiro que ele veio sendo aportado desde antes. Entendeu? É uma campanha de formação de rede, de redes mesmo, assim como as pessoas podem se imaginar, tipo, conexão entre pessoas. Isso foi trabalhado muito tempo atrás. Então, na verdade, claro, o Bolsonaro, a sua campanha, utilizou uma coisa que já existia, já estava sendo formada. Mas eu acho que isso tem um custo, sabe? Agora, não foi o custo formal, claro, que você declara numa campanha. Por outro lado, o Bolsonaro, ele economizou, a campanha como um todo, economiza muito dinheiro por ter só 17 segundos, se mal não me engano, de programa eleitoral, coisa que consome muito recurso, né? E acaba sendo pouco efetivo, de fato foi isso, né? Sabe, o cara com 17 segundos acaba derrotando caras que tinham 5 minutos. Então, o horário eleitoral ele demanda muito custo financeiro, sendo pouco efetivo. E, por outro lado, a visibilidade do Bolsonaro depois da facada, nos minutos de TV como um todo, ela é muito grande. A relação que acaba sendo maior até que a do Alckmin, a do Haddad. Então, eu acho que vale a pena não só ficar com aquela coisa por em cima, né? A gente precisa um pouco ir vendo os degraus aí. Porque a partir da facada, além de o candidato Bolsonaro ter adquirido maior espaço, né, e mais visibilidade, ele fez isso passando no papel de vítima. Aí puxa pelo lado sentimental das pessoas. Tá? Aí eu não sei, eu acho que isso de fato aconteceu e tudo mais. Mas, por exemplo, quem se viu mais prejudicado nessa situação, por exemplo, foi o Alckmin. O Alckmin tem uma estratégia. Aliás, eu acho que o Alckmin é uma coisa para analisar, que vai ser analisada durante muito tempo na comunicação política. Ele tem uma campanha muito bem feita e tirou menos votos que o Cabo Daciolo. Então, isso é muito surpreendente. Mas aí, quem estava realmente atacando o Bolsonaro? Não era o Haddad, era o Alckmin. Aí vem a facada e ele teve que refazer toda a sua comunicação de um dia para o outro. Cara, você não vai bater em alguém que está doente no hospital e levou uma facada, né? Aí fica difícil. Fica meio difícil para ele. Nosso muito obrigado a Aldo Joffre, publicitário chileno, que vai participar nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, do primeiro Fórum Alagoano de Marketing Político, que vai acontecer no Maceió Mar Hotel. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o historiador e escritor Geraldo Magela.